Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. Bom, eu me chamo Sheila Hansen, eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduando em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e estou aqui com vocês para falar sobre o exame 32 e suas respostas. Eu também estou tentando o exame da ordem, ok? Guardando algumas anulações bem pouquinhas para eu conseguir passar, tá bom? Vamos lá? Questão 70. Trabalho. Uma indústria de chocolates constatou que precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa e, em razão disso, contratou vários trabalhadores temporários, pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela Justiça e não pagou nada a esses trabalhadores temporários. Maria procura você, como advogada, para saber se a indústria de chocolates, tomadora de serviço, teria alguma responsabilidade. Sobre a hipótese de acordo com a norma de regência, assinale a afirmativa correta. A resposta é a A. A indústria de chocolates contratante terá responsabilidade solidária. 71. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office no apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento dos dados informatizados. Para a impressão dos dados que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como de toner para a impressora que utilizarão. Assinale a opção que indica quem deve arcar com esse gasto de acordo com a CLT. Na prova branca é a letra C, a responsabilidade por esse gasto deverá ser prevista em contrato escrito. 72. Desde abril de 2019, Denilson é empregado de uma indústria de cosméticos, com carteira profissional assinada. No último contra-cheque, Denilson verifica o pagamento das seguintes parcelas: abono, prêmio, comissão e diária para a viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba, de acordo com a CLT, integra o salário e constitui base de incidência ao encargo trabalhista. Acho que essa era a mais fácil de todas, da prova inteira, tá? Que é a letra C, comissão. Que é a comissão é a única dessas, né? Abono, prêmio, diária de viagem que integra o salário. Eu acho que essa foi a única dada. De resto, as outras 79, nem falo. 73. Regina foi admitida pela Sociedade Empresária Calçados Macios Limitada em abril de 2020 para exercer a função de estoquista. No processo de admissão, foi ofertada a Regina um plano de previdência privada parcialmente patrocinado pelo empregador, uma vez que as condições parecem vantajosas. Regina aderiu formalmente ao plano em questão. No primeiro contra-cheque, Regina verificou na parte de descontos havia subtração a título de INSS de previdência privada. Assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, a natureza jurídica desses descontos. B. INSS não é desconto legal e previdência privada contratual. Eu ia falar 14, olha, 74. Trabalho. Prova branca. Godofredo foi contratado como vendedor de automóveis usados pela sociedade empresária Carango de Ouro Limitada, em julho de 2019. Godofredo recebia salário fixo, acrescido 5% às vendas por ele efetuadas. Em março de 2020, Godofredo vendeu um automóvel que tinha o valor de R$30.000, dividido em 10 parcelas de R$3.000. Ocorre que Godofredo foi dispensado por justa causa 2 meses após. Sobre essa situação retratada, segundo os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra C. O empregador poderá pagar a comissão ao empregado dispensado de acordo com a respectiva liquidação ao longo do tempo. Ok? Isso já é artigo 459 da CLT. 75. Bruno era empregado de uma sociedade empresária na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos, usando em sua estação de trabalho computador e headset.
Em um determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou Bruno acessando pelo computador um site pornográfico por 30 minutos durante o horário do expediente. Este fato foi levado à direção no dia seguinte, que, indignada, puniu Bruno com a suspensão de 40 dias, apesar que ele nunca ter tido qualquer deslize funcional anterior. Não teve advertência depois da suspensão, né? É isso que eles querem dizer, que ele não houve nenhum deslize anterior, houve direta suspensão, né? Então, diante da situação narrada nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. A punição tal qual aplicada pela empresa importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Vamos para a próxima, que é processo do trabalho. Ok? Vamos lá. 76. A Sociedade Empresária de Transportes Mundo Pequeno Limitada foi condenada ao pagamento de horas extras e diferença salarial na ação movida por Mauro Duarte, seu ex-empregado. Após o trânsito em julgado e a apuração do valor devido, a executada foi citada para o pagamento de R$120 mil. Ocorre que a sociedade empresária pretende apresentar embargos à execução, pois entende que o valor homologado é superior ao devido, mas não tem dinheiro disponível para depositar nos autos. Sobre o caso relatado de acordo com o que está previsto na CLT, assinale a afirmativa correta. Nessa prova branca, a afirmativa correta é a B. A sociedade empresária poderá apresentar seguro-garantia judicial para não apresentar embargos à execução. 77. Processo do trabalho, prova branca. Helena ajuizou reclamação trabalhista, essa daqui está passível de anulação também, na qual requereu o pagamento de 13º salário do último ano trabalhado no valor de R$ 1.300, indicando o referido valor à causa. A sociedade empresária alegou em defesa a quitação regular de tal verba, mas não fez a prova documental ou testemunhal desse fato. Em razão disso, o pedido foi julgado procedente, tendo o juiz oferecido sentença líquida, cujo valor, já incluídos juros e correção monetária, passou a ser R$ 1.345. Sobre esse caso, de acordo com as leis de regência, assinale a afirmativa correta. Neste caso, a afirmativa correta é a letra B. O recurso não será admitido, já visto o valor da condenação e a matéria tratada. 78. Processo do trabalho, prova branca. Após ser alvo de um inquérito policial junto ao Ministério Público do Trabalho, MPT, tendo sido investigada pela prática de suposta irregularidade, a sociedade empresária Vida Global assinou um termo de ajuste de conduta, o TAC, com o MPT, para sanar o problema e evitar a judicialização daquela situação, o que poderia abalar sua credibilidade perante os investidores nacionais e estrangeiros. Ocorre que a sociedade empresária não cumpriu o que foi estipulado no TAC, seja no tocante à obrigação de fazer, seja no pagamento da multa pelo dano moral coletivo. Diante dessa situação, de acordo com os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. É a letra B. O Ministério Público do Trabalho deverá ajuizar execução de título de extrajudicial. Ok? Bom, os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério do Trabalho são títulos executivos extrajudiciais, por isso que ele falou que para executar. E conforme o artigo 876 da CLT, pode ser ajuizado o processo de execução sem fase prévia de conhecimento, eis que o referido título já é líquido e certo. Ok? 79. Processo do trabalho. No decorrer de uma execução trabalhista, não se conseguiu penhorar nenhum bem da empresa executada, nem reter nenhum numerário dela e ativos financeiros. Então, o exequente instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para direcionar a execução em face de um sócio. O referido sócio foi citado no prazo de 15 dias, manifestou-se contrariamente à sua execução. Submetida à manifestação do contraditório, não havendo as provas a produzir,
O juiz julgou procedente o incidente e incluiu o sócio no polo passivo da execução na condição de executado, sendo então publicada esta decisão. Considerando a situação retratada e os ditames da CLT, assinale a afirmativa correta, que neste caso é a B da prova branca, que o sócio em questão poderá recorrer da decisão independentemente da garantia do juízo. Melissa era a última, 80, que você já tá, né? Melissa era uma empregada terceirizada do setor de limpeza que atuou durante todo o seu contrato na Sociedade de Economia Mista Federal, que era a tomadora do serviço, a contratante. Após ter sido dispensada e não ter recebido nem mesmo as verbas resilitórias, Melissa ajuizou a reclamação trabalhista contra o ex-empregador e contra a Sociedade de Economia Mista Federal, requerendo desta a responsabilidade subsidiária por ser tomadora de serviços. O volume dos pedidos de Melissa alcança o valor de R$17 mil. Considerando os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Na prova branca, a afirmativa correta é a letra A. A ação tramitará pelo procedimento sumaríssimo, de modo que Melissa poderá conduzir no máximo 2 testemunhas. Será conduzido no modo sumaríssimo devido ao valor, ok? Bom, eu agradeço que a gente tenha ficado do 1 ao 80, corrigindo, falando, comentando, porque é importante. Quanto mais a gente vê resolução de questão, mais a gente grava, mais a gente se prepara, tá? Acabou agora a parte da correção do exame 32. Agora eu vou começar a fazer o study vlog dos meus estudos da minha pós-graduação de Direito do Trabalho e Previdenciário. Só tô treinando algumas letrinhas e algumas corzinhas, tá? Mas isso vai vir logo. Bom, se você gostou, clica no like, clica em gostei, isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal. Toda semana tem no mínimo 3 vídeos que eu posto falando sobre direito, estudando direito e exalando o direito, ok? Muito obrigada por vocês terem ficarem até aqui. Um abraço.